Nós iniciamos hoje pela manhã, com a pregação da Gladys, uma série sobre o mês da família. O mês de maio é o mês da família. Então a gente quer durante esse mês pregar sobre isso. E eu convidei para estar conosco aqui alguns pregadores. Convidei o pastor Jamil, que vai pregar um dia aqui, o Valmir, já é nosso, né? O Mateus. E também nós teremos duas pastoras aqui, a pastora Damares e a pastora Raquel, pregando aqui em alguns cultos também. Eu fiz isso porque eu senti no coração de ouvir a palavra de Deus por outra perspectiva também. Entendi que, como família, seria tão importante ouvir as mulheres também falando durante esse mês, não é? O Mateus representando os filhos, os jovens aqui, e depois os pastores e pastoras aqui representando homens, mulheres, pais, mães, durante esse mês, para que a gente juntos nós possamos compartilhar a palavra de Deus assim. E o tema que a gente escolheu para falar esse mês aqui é famílias modernas. Pensamos nesse tema por conta do que temos vivido, o mundo que a gente tem vivido, as coisas que a gente tem enfrentado, não é? E como a família tem sido alvo de muitos ataques no mundo moderno. Então, ao longo desse mês, a gente quer pensar um pouco sobre isso, à luz da palavra de Deus, como em meio a esse mundo pós-moderno, nós podemos nos manter firmes naquilo que o Senhor tem para nós. A mensagem dessa noite, o tema da mensagem que eu escolhi é famílias modernas em um mundo acelerado. Eu queria pensar então com você sobre isso. Eu até tinha separado uma música para colocar aqui, mas eu acabei desistindo. Se você quiser, você pode procurar depois. A pena que eu esqueci o nome da música agora, mas eu posso depois lembrar e falar para vocês, tá? A música é assim: para onde corre a vida, para onde corre você, para onde corre o governo. Eu não lembro mais, tá bom? Mas é assim, a música fala sobre a correria da vida, uma música do Gerson Borges. Depois eu coloco lá no grupo da igreja, eu posso colocar lá e você ouve lá no WhatsApp, tá bom? Eu coloco no grupo da igreja para você poder ouvir, vale muito a pena. E ele fala justamente sobre isso, para que a gente possa desacelerar. Então, o versículo que eu uso como base, eu quero usar outros textos, mas um versículo principal é o Salmo 90, versículo 12, que diz assim, é um versículo extraordinário isso aqui, talvez a gente nunca pensou tanto nele como deveria pensar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse tempo, esse culto aqui prestado em tua homenagem, em teu louvor, Pai. E agora nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, nos oriente, Senhor, nos ensine aquilo que o Senhor tem para nós aqui, que a gente saia daqui edificado, desafiado pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, quando você viaja, você é daquelas pessoas que curtem o trajeto, ou você é daqueles que não vem a hora de chegar ao destino? Vamos fazer aqui um quiz, tá bom? Quem aqui curte o trajeto, não tem pressa de chegar, vai parando? Levanta a mão aí. Isso, pode baixar. Quem aqui é daquele que gosta de chegar logo? Já senta o pau na estrada e gosta de chegar logo? Tá bom, muito bem. É uma questão de gosto, né? Eu sou da primeira turma. Eu curto, eu falo que a viagem começa assim que levanta o portão da garagem lá do prédio que eu moro. A hora que o carro sai dali, para mim a viagem começou ali. Aí a gente vai comendo doce, né? Ouvindo música o caminho inteiro, chega até rouco de tanto cantar lá, não é? Vai parando nos caminhos. Se falar assim, nossa, que legal ali, eu falo, quer parar? Eu sempre pergunto, quer parar? Porque para mim não tem, não é? Se tiver que parar no meio do trajeto, eu não tenho pressa. Mas eu respeito quem gosta de chegar logo, né? Isso é uma questão de gosto. Mas hoje eu queria que você pensasse um pouco sobre essa ideia de fazer a coisa de boa, né? Fazer uma coisa um pouco mais na boa. Como eu disse, isso aqui tem a ver com o perfil de cada um, mas eu queria que você pensasse numa coisa, a partir desse exemplo que eu estou dando aqui, que é a seguinte, que às vezes a gente tem tanta pressa de chegar no destino, que a gente deixa de curtir o percurso. Tenta passar isso agora para a sua vida, para a nossa vida. A gente tem tanta pressa de chegar no destino, que a gente perde de curtir o percurso. Então, eu acho que nem sempre nós somos assim no dia a dia, né? De curtir
a vida ao longo do trajeto. A gente vive de uma forma acelerada, gente, por causa de uma tonelada de informações que a gente tem, né, que a gente recebe. Eu vi uma pesquisa na internet que a gente, pode colocar aí, olha que pesquisa interessante. Fiz uma pesquisa simples na internet, nada muito rebuscado. E numa pesquisa simples eu li que nós recebemos uma quantidade massiva de informações diariamente, estimada em cerca de 34 gigabytes, e isso é mais ou menos o equivalente a ler 174 jornais por dia. Você já pensou nisso? Isso não é uma loucura? Quando eu vi isso aí, eu fiquei abismado. Então, a gente não tem mais o hábito de abrir folha de jornal para ler. Eu ainda sou dessa época, né? Eu trabalhei no escritório, que lá a gente comprava o jornal, assinava o jornal, e todo dia chegava aquele monte de jornal, e a gente tinha que ler algumas partes que eram relacionadas ao nosso trabalho. E aí a gente tinha aquela tonelada de coisas, né, que a gente utilizava e lia. E aí, quando eu vi essa informação, eu fiquei estarrecido de como nós estamos hoje. Esse volume de dados, ele é 5 vezes maior, diz a matéria que eu li, do que em 1986, que já faz um bom tempo, né, impulsionado pelo consumo de quase 12 horas diárias de informações, resultando em mais de 100 mil palavras ouvidas ou lidas. Isso não é um absurdo? A quantidade de informações que a gente está recebendo. O pessoal que trabalha aqui, não é, na área de informática, tecnologia, sabe muito melhor do que eu estou falando, não é, do que do meu conhecimento raso aqui sobre o assunto, e percebe para onde nós estamos caminhando, né? E aí eu vi uma outra informação, também dentro da mesma matéria, sobre os principais impactos e os dados relacionados a isso. Olha aí, eu coloquei, olha, tempo de tela. Brasileiros passam em média mais de 9 horas diárias na internet. Excesso de dados. O mundo gera 2,5 quintilhões de bytes diariamente. Gente, é muita coisa, não é? O quintilhões vem depois dos quatrilhões, que vem depois dos trilhões e dos bilhões e dos milhões, não é? Então, você está vendo aí, né? Consequências, esse bombardeio, conhecido como infobesidade, deu para entender, né? Você está gordo de tanta informação. Causa sobrecarga mental, estresse e a sensação de que estamos sempre perdendo algo. Essa é a realidade que a gente vive nesse mundo pós-moderno. Agora, a realidade é que nunca nós tivemos tanta facilidade, tanta tecnologia a nosso favor, mas também a gente nunca andou tão ocupado como a gente tem andado nos últimos tempos, não é? O que a gente fala quando a gente encontra o outro? O que a gente fala? Não tenho tempo, está corridão, não é? Não é o que você fala? E aí, como é que está? Não, tudo bem, está corrido, cara. Não deu tempo. As nossas desculpas, e não estou dizendo que é mentira, porque é verdade, né? A gente diz assim, nossa, está muito corrido. Nossa, essa semana foi punk. Não é? Foi terrível, não é? Nossa, foi muito corrido. A gente a gente às vezes fala isso mais do que, e aí, como vai, tudo bem? Não é? Nós estamos vivendo assim. Hoje, com um simples clique, a gente pode chegar a muitos lugares do mundo de forma virtual, não é? Todo mundo sabe. Só que o acúmulo de trabalho, de informações, de entretenimento, tem alcançado números absurdos. E com isso, todos os setores da vida têm sido afetados. É assim que a gente está vivendo. E dentre eles, essa correria da vida moderna tem roubado o tempo da instituição mais importante de todas. Adivinha? A família. Não é verdade? Nós, como famílias, temos sido extremamente atacados por isso. Por que a gente está falando isso? Por que a gente vai direto para esse ponto? Evidente, porque a família é o plano de Deus, foi o projeto de Deus. E aí a gente está vivendo um grande dilema, porque tudo começa na família, e a família tem sofrido com tudo isso. Os resultados, em muitos casos, os mais desastrosos possíveis. Então eu queria pensar nessa noite um pouco com você sobre isso, e talvez fazer uma mensagem um pouco diferente do que eu venho pregando, para que a gente possa, quem sabe, tentar mudar um pouco o nosso estilo de vida, e nos focarmos de uma maneira muito especial, voltada para a nossa família, de acordo com o plano de Deus. Eu coloquei uma frase aí, que é sobre o perigo das prioridades invertidas, e eu queria falar um pouco sobre isso com você. Nenhum de nós tem dúvida de que o trabalho, que os compromissos, as distrações
podem ocupar o lugar e o espaço da nossa família. Eu sei que todo mundo já sabe isso. E eu creio que a melhor maneira da gente refletir sobre a importância da família nesse contexto moderno que a gente tem vivido, é nós retornarmos para a essência das coisas e refazermos algumas perguntas. Então, a primeira pergunta, talvez, deveria ser essa aí, olha, para que existe a família? Talvez é por aí que a gente devesse começar. Para que existe família? Para que eu casei? Não é? Para que eu tive filhos depois que eu casei? Para que fazer uma família? Para que formar uma família? Qual é o objetivo disso? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa voltar às coisas conforme Deus criou, conforme Deus as criou, não é? Então, diante de tantos acontecimentos nesse mundo moderno, a gente é confrontado com a necessidade de definir o significado do termo família. E aí, quando eu me peguei pensando nisso, eu pensei o seguinte: a gente está voltando para essa conversa porque a gente se perdeu no meio dessa conversa. E aí a gente começou a colocar outras prioridades acima da nossa família, e aí a gente fica agora tendo que voltar a isso de vez em quando, para botar o nosso coração no lugar certo, na direção certa de novo. Nos últimos anos, a estrutura familiar, que até há não muito tempo atrás havia sido considerada como, entre aspas, normal, não é? Com pai, mãe, filhos, agora tem sido vista cada vez mais como uma dentre as várias opções. O que eu estou dizendo é o seguinte: essa proposta de alguns anos atrás, a gente falar uma família normal, isso era muito tranquilo, não é? Hoje, quando você diz uma família, num ambiente secular, você dizer assim, uma família normal, você pode ser, não é? Você pode estar ofendendo pessoas, não é? Algumas pessoas vão cancelar você nessa fala. Você está numa roda e você fala uma coisa dessa, você pode ser execrado ao dizer uma coisa como essa. Ah, uma família normal. Por que família normal? A minha família não é normal? Não é? Então, nós temos vivido nessa situação a ponto de a gente não poder mais afirmar hoje, de fato, ser a única ou até mesmo a mais elevada forma de organização dos relacionamentos humanos. Essa é a realidade. Gostemos ou não, queiramos ou não, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Agora, veja só, a visão, eu vou usar um termo assim, olha, a visão judaico-cristã, tipo assim, Velho e Novo Testamento, tempo antigo e tempo do Novo Testamento, essa visão bíblica, tanto Antigo e Novo Testamento, de casamento e de família, que tem as suas raízes aqui na palavra de Deus, ela foi substituída por um conjunto de valores que prezam por direitos humanos, realização pessoal e uma espécie assim de um elevado sentimento de bem-estar dessa individualidade. E aí, por causa disso, a gente está vivendo agora uma crise cultural. Então, nós estamos envolvidos numa crise cultural, porque o mundo está ditando uma regra. Porque o que é a cultura? A cultura é uma coisa que se molda ao longo do tempo. Então, em qualquer lugar, em qualquer espaço. Então, vamos pensar aqui no nosso ambiente, para pensar bem simples. Então, quando eu era garoto, a igreja era de um jeito. Hoje, como eu já sou adulto, não sou velho, hein? Como eu já sou adulto, a igreja é de outro jeito. Não é verdade? Quem está na igreja há muitos anos percebe, nossa, antigamente a gente não fazia assim. Por quê? Porque as coisas mudaram. A cultura vai mudando, a nossa própria cultura muda. As circunstâncias mudam a nossa maneira de pensar. Às vezes é bom, às vezes não é, mas muda e molda a nossa maneira de pensar. Só saindo um pouco do texto, mas saindo sem sair, né? É por isso que Paulo fala lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque ele está dizendo o seguinte, é inevitável a rotação, os acontecimentos, você não evita. A questão é como você vai lidar com a cultura, já que o evangelho, como diz o John Stott, é a contracultura do mundo, né? Está na contracultura. Mas nós vivemos uma crise cultural, isso é fato, não é? Mas por detrás de tudo isso existe uma crise ainda muito maior instalada, que é a crise espiritual. Essa crise, ela tenta corroer os fundamentos e os valores que foram colocados em nossos corações por meio da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque, olhando o aspecto família, por exemplo, a gente relativiza. Pode perceber.
volta e meia, nós estamos relativizando. A gente sabe o conceito bíblico de família, mas às vezes a gente relativiza, para a gente fazer parte do grupo, para a gente ser aceito, a gente curte um post que talvez a gente não deveria curtir, não é? A gente consente com coisas que não deveria consentir, a gente concorda com coisas que não deveria concordar. Às vezes é pequeno, às vezes é grande, às vezes é de pequeno impacto, às vezes não. Mas nós acabamos tendo essa tendência, porque a gente não quer ser cortado, né? A gente não quer ser tirado, cancelado. Bom, mas se foi Deus que instituiu a família, e o diabo guerreia constantemente com os princípios instituídos de Deus, por Deus, então não é da gente se espantar que os alicerces divinos dessa instituição chamada família estejam sob ataque. É óbvio, é evidente. Qual foi a primeira instituição que Deus fez? A família. Qual foi a segunda? A igreja. E qual foi a terceira? Nenhuma, porque ele só criou duas, não é? Então, veja que interessante. A primeira que ele fez foi a família. E Satanás ataca, ele guerreia contra isso. Porque é por onde Deus começa o seu plano para a humanidade. Agora, olha que coisa bonita que eu vou dizer aqui agora. A Bíblia é um livro de famílias. Então, eu não sei o quanto você já parou para pensar que Deus, o Criador, ele não fundou nações, ele não fundou partidos políticos, ele não construiu empresas, ele iniciou tudo por meio de uma família, um homem e uma mulher, não é? E aí a história do povo de Deus é formada por famílias. Deus formou e separou um povo, começando por uma família, não foi? Um dia ele escolheu um homem, tirou esse cara de um lugar, levou ele para um outro lugar bem lonjão, e aí lá nesse lugar ele começou um povo, mas falou para ele assim, olha, sai da sua terra e sai com a sua família toda, leva a galera toda, né? Seu pai, sua mãe, o pai e a mãe não foram, né? Mas tipo, aqueles que são seus descendentes, né? Os seus filhos, não tinha filho também, os seus escravos, o seu sobrinho, né? Leva todo mundo e eu vou fazer de você uma família lá no lugar onde eu vou te levar, não é? Então é interessante e é bonita essa história, porque Deus começa com um homem, uma mulher e uma promessa. E qual é a promessa? Eu vou te dar um filho, e desse filho eu vou formar uma grande nação. Então, Deus, ele começa sempre pela família. A história da salvação passa por uma família, não é? Olha que coisa linda, começa com um romance entre uma jovem chamada Maria e um homem chamado José, que teve que receber uma visão celestial para não difamar sua noiva, e ainda recebê-la como a sua esposa, porque o que estava sendo gerado no seu ventre não era fruto de traição, mas era por uma ação absolutamente divina. Então Jesus nasce numa família e é criado por um pai e uma mãe humanos, tendo inclusive ao longo da sua vida, irmãos e irmãs, uma família. Olha que coisa bacana. Então, tudo isso leva a gente a uma afirmação que eu coloquei aí. A família precisa... não coloquei, não é? Mas tudo bem, pode deixar aí. A culpa não é sua, a culpa é minha, eu grifei aqui que eu tinha colocado. A família precisa ser a nossa prioridade. Então, as coisas começam pela família. Mas é preciso que realmente a gente compreenda isso. Então, muitas vezes a gente diz que nós estamos trabalhando muito para conquistar para a nossa família, porque tudo começa pela família. E a minha família é a prioridade, não é isso? Então, eu começo a trabalhar muito para conquistar para a minha família. Isso é realmente muito bonito. Isso é realmente muito digno. Mas talvez não seja isso que a sua família espera de você agora, por exemplo. Talvez eles admiram o quanto você trabalha, mas talvez eles desejam muito mais a sua presença, por exemplo. Então, talvez a gente precisa começar a pensar um pouco mais. E por falar em presença, é bom a gente lembrar que muitas vezes estamos em casa, mas os nossos olhos só estão nas telas do celular ou da TV. Isso é a família moderna, os dias modernos. Então, a gente precisa rever o que a gente entende como prioridade. Porque a gente sempre fala isso. Se eu perguntar, olha, a família é o mais importante, não é? E ninguém vai discordar de mim aqui, eu tenho certeza. Se eu falar assim, olha, se perdesse tudo, o que mais importa para você? Você fala, minha família. Se pegasse fogo na sua casa, o que você ia salvar? A minha família. Não é? Todos nós falaríamos isso. Mas realmente é a nossa prioridade, a nossa família? Então, as nossas atitudes demonstram a nossa prioridade. No dia a dia, a minha atitude, a sua atitude, demonstra se a nossa família é a nossa prioridade. Portanto, a gente precisa olhar muito mais. Percebe? Existe uma crise cultural que foi
trazida ao longo da rotação, né, do ciclo da história, sem dúvida. Mas existe uma crise espiritual que está rondando todos, evangélicos ou não. Não importa a crença, não importa a religião que você tenha. Até se você não tem religião, se você seja ateu. Existe uma crise. Então, aí vem o alerta bíblico, não é? Provérbios 11, 29, que é interessantíssimo. Quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. Olha que interessante. Então, você perde tudo. O que é o vento? O vento é uma coisa que passa. Então, respondendo à pergunta para que serve a família, eu coloquei a resposta aí. A família foi criada com o propósito de revelar a glória de Deus e de transformar positivamente a sociedade. Amém? Isso não é verdade. Vamos ler todos juntos? A família foi criada com o propósito de revelar a glória de Deus e de transformar positivamente a sociedade. E agora eu peço a ajuda dos ex-pentecostais agora. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado. Então, o objetivo dela é trazer prazer e alegria para os seus membros, não é? Ali ela deve ser um ambiente seguro, de comunhão, de aceitação e de cuidado. Graças a Deus por isso, a gente começa a entrar um pouco mais naquilo que a palavra vai nos ensinar. E aí eu queria falar um pouco para você agora sobre o que eu chamo aí de a importância do tempo de qualidade. Olha só, relacionamentos precisam de tempo para crescer, não é? É interessante a gente pensar que mesmo quando o assunto é família, a gente precisa tratar de um assunto como esse, não é mesmo? Não parece que eu estou meio que chovendo no molhado? Mas não estou. Uma família, por si só, já não pressupõe a ideia de relacionamento. Família é relacionamento. Porque como é que vai ser família? Mas não é tão fácil assim como eu estou dizendo. Seria bom se fosse assim. Todos nós sabemos que nem sempre funciona assim. Se eu perguntasse aqui, como eu já disse, qual é a coisa mais importante que existe na vida para você, eu tenho certeza, como eu já falei, que a resposta de todo mundo seria a minha família. Mas você já pensou que para tudo nessa vida existe uma preparação, menos para formar uma família? Já pensou nisso? Olha só que interessante. Se você quiser aprender a dirigir um carro, como é que você tem que fazer? Você tem que ir para... O que o governo diz? O governo diz o seguinte, a lei diz assim, olha, você precisa, está na lei, você precisa ir numa autoescola, você precisa tirar uma habilitação, você precisa marcar... Agora não precisa mais, né? Houve umas mudanças aí, né? Mas você precisa fazer algumas aulas, você não pode pegar um carro e sair andando na rua. Não é? Existe toda uma preparação para você fazer isso. Você quer se tornar um profissional em alguma área. Como é que você faz? Você acorda de manhã e fala, vou ser um médico. Não é? Eu assisto The Pitch, e aí eu já estou formado para ser médico. Né? Série extraordinária, né? E aí eu já estou formado para ser médico, e aí beleza, já vou pegar o bisturi e rasgar alguém. Quem vai aceitar uma coisa dessa? Não é assim que funciona, né, gente? Você quer ser um profissional de alguma área, o que você faz? Você vai estudar. Mas não é só isso, você paga por isso. Ainda que seja uma faculdade pública, algum gasto você vai ter, porque alguém vai ter que te sustentar, não é isso? Então, isso é tempo, isso é preparo. O governo diz que tem que ser assim, o sistema diz que tem que ser assim, a lei diz que a prática comum diz que tem que ser assim. Agora eu pergunto para você, o que tem que fazer para casar? Nada, não tem que fazer nada. A lei só diz o seguinte, você encontra uma pessoa, você junto com essa pessoa, vocês vão ao cartório, marcam uma data, levam as testemunhas e casam. Não é? O juiz de paz pergunta assim, por acaso vocês fizeram a faculdade de casamento? Ele pergunta. Vocês fizeram o curso de casamento? Não é? Até na própria igreja, nós temos aqui, né, eu faço encontros com quem vai casar, mas isso não significa que porque ele faz ou não faz o encontro comigo, ele vai deixar de casar. Porque de repente ele pode falar assim, eu só vou casar vocês se vocês fizerem encontro comigo. Tá bom, eu procuro outro pastor, vai lá e casa e ele vai casar. Não é verdade? Caso em outro lugar, chama outro pastor e está tudo certo. Não é verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa cursar nada para se casar, para formar uma família. Então, onde nós podemos nos, entre aspas, formar para ser uma família? Onde? Só existe um lugar onde nós podemos nos formar para formar uma família. Dentro de uma família. É lá que a gente aprende ser família depois dessa família. Então eu acredito que ali estarão as bases para aprendermos a constituir a nossa família um dia.
É por isso que a minha família precisa ser muito boa no que ela faz sendo família. Porque a minha família, a partir da minha família, vai ser formada outra família. E assim sucessivamente. Então, nós como filhos de Deus que somos, nós ainda temos um plus. Graças a Deus, nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus com toda a sua orientação que nós precisamos para abençoar a nossa família e crescermos por meio dela. A Bíblia é um manual maravilhoso que nos ajuda a sermos famílias melhores. Então, eu coloquei uma frase aí para você. A família é o centro de aprendizado para a vida. Na família, nós aprendemos as habilidades básicas da vida, como andar, não é? Falar, comer sozinhos, tomar banho sozinhos e tantas outras coisas que nós vamos aprendendo na sequência. Essas coisas nos forjarão para a vida, como bons hábitos, caráter, valorizar o próximo, conquistar coisas com trabalho e com dignidade. Onde que a gente aprende isso? Na família. São com os nossos pais. Então, nós carregamos os valores, eu carrego valores que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, não é? Nós carregamos valores, a minha irmã está aqui hoje, né? Então a gente aprendeu coisas, são valores, e você também, olha, o meu pai falava isso, olha, a minha mãe, olha, se minha mãe visse o que eu estou fazendo aqui, ela ia dar uma bronca em mim. O que é isso? Valores. Nós aprendemos por meio de valores. Então, dizer que a família é um lugar de aprendizado é muito mais profundo. Trata-se de um princípio espiritual, na verdade. O lar é um centro de treinamento para a vida, e aí, nesse aspecto, a gente precisa estar atento a transmitir o ensino e a vida de Cristo em nossas casas. Como eu disse, nós temos esse plus, que é a palavra de Deus. Então, ensine, não é o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio? Ensine com persistência aos seus filhos. Conte as histórias da Bíblia. Então, os primeiros ensinos da palavra de Deus que eu tive foi da minha mãe, de sentar e contar as histórias da Bíblia. Então, ali que eu comecei a saber. Então, às vezes, está na igreja e alguém falava assim, como era o nome do gigante? Aí ninguém... Golias. Onde que eu aprendi? Na minha casa, minha mãe já tinha ensinado para mim, ela já tinha dado um spoiler antes de eu chegar na aula da escola bíblica. Entendeu? Então, é o nosso trabalho, transmitir a palavra aos nossos filhos. Agora, é interessante a gente pensar sobre essa ideia do crescimento, né, na nossa vida familiar. E aí, um exemplo maravilhoso é o de Jesus. Olha que bonito isso. Olha para a vida de Jesus. A Bíblia diz que no seu ambiente familiar, olha que bacana o versículo, olha. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está em Lucas 2:52. Agora, olha que bonito. Se a gente fosse separar o que esse versículo diz, ele vai nos mostrar que Jesus crescia em sabedoria, não é? São 4 maneiras pelas quais Jesus se desenvolvia. Em primeiro lugar, ele crescia em sabedoria, isso é, crescimento intelectual. Em segundo lugar, ele crescia em estatura, ou seja, crescimento físico. Em terceiro lugar, ele crescia em graça diante de Deus, isso está ligado ao crescimento espiritual. E em graça diante dos homens, isso está ligado ao crescimento social. Isso não é bacana? Olha que perfeição, olha a integralidade. Então, se Jesus é o nosso modelo de vida, a gente deve compreender que o crescimento precisa acontecer nessas 4 esferas da vida. A gente tem que aprender com Jesus, e sermos como Jesus, e ensinar os nossos filhos como Jesus, formar a nossa família como Jesus. Que elas cresçam intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Amém? A gente não pode enfrentar a vida sem esses fundamentos, e a gente não pode também deixar que os nossos filhos enfrentem a vida sem esses fundamentos. E nenhum lar tem tão pouco que não possa prover esses princípios aos seus filhos, e nenhum pai é tão ignorante que não possa ensiná-los. A gente precisa deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Então, a gente precisa ler a Bíblia como um instrumento de crescimento para nós, a fim de que a gente possa transbordar em vida aos outros, especialmente para os da nossa própria casa. Então, por tudo isso, é preciso que a gente invista em tempo de qualidade para a nossa família. A gente tem motivos para fazer isso, razões para fazer isso. E já que a gente está falando de famílias modernas, né, que é o nosso tema, hoje a gente tem enfrentado um grande inimigo que tem sido retratado com o nome de hiperconectividade. E aí eu li um pouco sobre isso para compartilhar com vocês. E eu vi um estudo feito pelo Instituto Albert Einstein, lá de São Paulo, não é? E a matéria, eu coloquei aí, chama-se Hiperconectividade, Excesso de Informações
e saúde mental. Olha que interessante. Lá eles alertam para o fato de que, da mesma forma que se abriram tantas oportunidades e possibilidades, os avanços da tecnologia trouxeram muitas desvantagens e muitos malefícios. Isso aqui não é um texto cristão, não é? Isso aqui é um estudo de um instituto, muito respeitados, inclusive. Então, hoje, para a maioria das pessoas, é impensável a gente ver, por exemplo, assim, se verem sem esse atendimento online das empresas, não é isso? Sem esse trabalho remoto, sem a inteligência artificial, sem as informações que estão a um clique da nossa mão, né? Sem acessos digitais, até mesmo para saúde, bem-estar, tudo a gente busca, tudo. E existe até quem faça tudo ao mesmo tempo, não é? Então, trabalha, ouve música, responde mensagens, rola o feed das redes sociais, lê, assiste, curte, comenta, compartilha, e tantas coisas fazem ao mesmo tempo. É impressionante como a gente tem vivido. Então, o estudo aponta que os adolescentes, o mesmo estudo, e os jovens adultos, são os que mais põem em prática esse conceito. E aí eles dizem o seguinte, olha, segundo levantamentos, os brasileiros passam mais da metade das suas vidas na internet, cerca de 41 anos, e isso corresponde a 91 horas online por semana. Isso não é um absurdo? Agora, esse mesmo instituto, não é, eles dizem que as redes sociais e as plataformas de entretenimento, né, como os streamings de vídeos, filmes e séries, ocupam a maioria do tempo no digital. Então, isso é só para a gente olhar, não é, para onde estamos indo. Então, diante disso, a gente deveria estranhar tantas famílias disfuncionais? Não, não é? Tanta falta de comunicação, tantos transtornos mentais, como vemos nos últimos tempos? Com certeza não. A resposta está diante dos nossos olhos. Focado nas redes sociais, esse levantamento ele mostra que o abalo na saúde mental vem sendo desencadeado por alguns fatores. E eu coloquei aí, olha só. Olha que coisa interessante. É assim que temos vivido. Medo de julgamento e ataques por conta do conteúdo postado em seus perfis. Não é uma realidade que eu estou dizendo? O que o estudo diz? Sentimento de cobrança para se manter ativo online, não é uma realidade? Insatisfação com a própria vida pela comparação com as de outras pessoas. É assim que todos nós, de uma forma ou de outra, em maior ou em menor escala, temos vivido. Esses sentimentos aqui, somados à exposição diária e excessiva a esses ambientes online, podem levar a gente a problemas psíquicos muito graves, diz o estudo, né? Como ansiedade e depressão, que é o que nós temos visto no mundo moderno. Tudo isso vem do Instituto de Pesquisa Albert Einstein, como eu havia dito. Então, eu queria agora mostrar para você algumas coisas, à luz da palavra de Deus, que nós poderíamos fazer para reverter esse quadro, em nome de Jesus. Eu chamo essa parte da minha mensagem de a sabedoria de organizar a vida. Então, diante de tudo isso, a palavra de Deus nos chama para um desafio de desacelerar. O texto que a gente leu ao início, ele vai na contramão daquilo que a modernidade tem imposto à nossa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmãos, amigos, se a gente for pensar bem mesmo, esse versículo não está do aspecto da cultura do mundo moderno por fora. Ele não está completamente fora da realidade que temos vivido. Ele não está fora de moda do ponto de vista cultural. Ele propõe que a gente pare. Você já pensou sobre o significado de contar os dias? Isso significa que Deus chama a gente a viver com um propósito e não apenas correndo. O Salmo 90, que é onde está inserido esse versículo, foi escrito por Moisés, segundo a Bíblia nos aponta. Parece que existem apenas 2 salmos na Bíblia escritos por Moisés, e esse é um deles. Você conhece esse salmo aqui, você conhece Moisés, o autor desse salmo aqui, como o príncipe do Egito, como um príncipe do Egito. E ele foi formado na sabedoria do Egito. Lá em Atos 7:22 fala sobre isso. Dentro do que havia de mais moderno no seu tempo.
Quem estava mais avançado no tempo, naquela época, do que o povo egípcio? Ninguém. Então, se você queria modernidade naquele tempo, era o Egito. Se você queria tecnologia, se você queria arquitetura, engenharia, era o Egito. Os caras eram muito bons nisso. Os outros povos vinham beber do conhecimento deles. É ali que Moisés é criado, no meio de todo esse conhecimento. Ele é um príncipe, tem tudo a seu favor. Mas as lições mais preciosas que Moisés aprendeu na sua vida foram aquelas que ele teve na sua caminhada com Deus. A Bíblia fala muito pouco do tempo de Moisés no Egito, mas fala muita coisa do tempo de Moisés com Deus. Então, através da sabedoria do Salmo 90, a gente descobre que no relacionamento de Moisés com Deus, existem duas lições fundamentais que só são aprendidas na escola da vida. E é Deus que ensina isso para a gente, por meio de Moisés. A primeira é essa aqui, olha aí, olha. Nossa existência aqui na terra é breve e passageira. Portanto, devemos usá-la da melhor maneira possível. Versículos 4 a 6 de Salmo 90. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés está dizendo o seguinte: Deus tem o controle do tempo em suas mãos. O que é o tempo, se não nas mãos de Deus? Nossa existência aqui na terra é breve e passageira, portanto devemos usá-la da melhor maneira possível. Esse é o primeiro desafio da escola da vida. Viver a vida da melhor forma possível. Então aqui, gente, está tudo. A gente sempre fala aqui na igreja que não existe vida cristã para o cristão. Para o cristão existe vida, ou vida cristã. Toda a vida do cristão é cristã. Tudo que a gente faz. Então, quando eu venho à igreja, é vida cristã. Quando eu estou servindo na igreja, no reino de Deus, é vida cristã. Cara, mas quando eu estou na praia, também é vida cristã. Quando eu estou no trabalho, também é vida cristã. Quando eu estou me divertindo com os amigos, fazendo um churrasco, também é vida cristã. Quando eu estou naquele perrengue, naquele dia difícil, também é vida cristã. Vida cristã em todo o tempo. Quando eu estou com a minha família, quando eu estou em qualquer momento, também é vida cristã. A vida é passageira. A vida é breve. Então a gente deve usar isso da melhor maneira possível. A segunda lição: a vida é difícil e às vezes parece fútil, mas viver é o único modo de amadurecer. Essa é a outra lição do Salmo 90, agora nos versículos 7 a 11, ou 7 a 10, na verdade. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Muito bem. A vida é difícil e às vezes parece fútil, mas viver é o único modo de amadurecer. As coisas estão difíceis para você? Eu vou dizer assim, olha, é assim mesmo. Isso é a vida. A vida é difícil mesmo. Sempre que a gente escolhe o caminho fácil, a gente se estrepa, não é verdade? Toda vez que a gente escolhe o caminho fácil, a gente se dá mal. E, às vezes, as coisas dão muito certo, não é? Às vezes dá certo. Olha, mas deu muito certo isso aqui, não é? Você chegou para pegar o ônibus e chegou bem na hora, não é? Você estava passando por um momento difícil, seu chefe te chama na sala e te dá um aumento, não é? Você estava precisando de uma nota na prova e aí você estudou, aí quando você abre a prova, as perguntas que cai bem aquilo onde você estudou mais. Às vezes dá certo, não é? Às vezes você, aqui falando aos casados, né? Às vezes você tem uma noite maravilhosa, não é? Ali junto, marido e esposa, não é? Deu certo, não é? Então, às vezes o filho está achando que o pai e a mãe vai dar bronca, mas o pai chega e fala, não, tá tudo bem, a gente entendeu. Às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá.
muitas vezes é difícil, muitas vezes é muito complicado. E tem a outra coisa aí, né? Às vezes a vida parece fútil. Você não tem, às vezes, a sensação de, por que eu estou aqui? Não é? Quais são, que sentido tem isso? Por que eu estou fazendo isso? Como que eu vim parar nisso aqui? Não é? Isso aqui está tão chato, não é? Que coisa mais monótona. Nós temos isso, nós nos deprimimos, nós enfraquecemos, a gente oscila, não é? Nós somos assim. Mas sabe, essas são as únicas formas de amadurecermos. Não tem outro jeito. É o que está escrito aqui. Não está entregando facilidades. Nós somos gratos a Deus pela modernidade, pelos avanços na ciência, na saúde, mas a gente não pode negar a realidade da morte e nem adiar isso quando chegar a nossa hora. Não tem como passar uma vez para o outro. A escola da vida é uma preparação para a eternidade com Deus. E, sem Deus, a gente não pode aprender as nossas lições, passar nas provas e progredir rumo à maturidade. Então, conforme os anos passam, à medida que a gente envelhece, a gente vai compreendendo cada vez mais que a vida é curta e a vida passa rapidamente. Então, eu olho para mim, não é? E há anos atrás, eu falei, não, tá, tudo beleza, né? Vamos que vamos, estamos bombando, vamos que vamos. Hoje eu já fico pensando assim, né? Quantos anos ainda será que eu vou viver, não é? Já não estou mais tão jovem, né? É quando eu era mais novo, agora isso aí já não dá mais para mim, não é? Então, às vezes, dá uma sentada e dá aquela gemida, não é verdade? Isso é da vida, isso é natural. E aí a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar. Isso é interessante, porque é Deus que faz a gente ser assim mesmo. Eu sei que ninguém gosta de pensar nisso, mas cada notícia de alguém que falece, nada mais é do que uma lembrança de Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Essa é a verdade. E a gente não tem como escapar disso. E o que, enfim, isso tem a ver com a família? Tem tudo a ver, gente, porque o Salmo está nos desafiando a ir na contramão desse mundo tão acelerado e pararmos para organizar a nossa vida. E ele nos mostra no versículo 12 que a gente deve fazer isso contando os nossos dias. E que tal se a gente começasse pela nossa casa, pela nossa família, que é o lugar mais importante, o ambiente mais seguro, aquele que Deus instituiu, o nosso lar. Então a minha frase para você é essa aí, olha. Deus não nos chama para viver correndo, mas para viver com propósito. Amém? Agora eu quero concluir a minha mensagem. E para concluir, eu quero falar algumas frases objetivas aqui para você. A coisa mais complicada de beber água aqui é que todo mundo está olhando para você. Sabia? Eu quero deixar aqui alguns conselhos práticos para você e a sua família crescerem juntos em maturidade e espiritualidade. Então vamos lá. Primeiro, reveja suas prioridades. Nenhum sucesso profissional, guarda isso que eu estou dizendo, vai superar o fracasso com a família. Famílias fortes não acontecem por acaso, mas por escolhas conscientes. Então, reveja as suas prioridades, diminua o ritmo se for o caso, e reorganize a rotina da sua vida. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer para você, invista em tempo de qualidade. Não é apenas estar em casa, mas é estar presente, é interessar-se, é envolver-se. Talvez o que é fútil e bobo para você é importante para o outro, principalmente crianças, por exemplo. Talvez o seu filho fale alguma coisa que é pequeno, é fútil, é bobo, mas é importante para ele. Filhos adolescentes, por exemplo, eles têm crises que talvez você ouve e fala assim, que bobagem. Mas não diga isso, são as crises dele, da fase dele, é a vida dele. Talvez o seu filho jovem está diante de uma decisão tremenda que ele tem que tomar, algo que vai impactar a sua vida e o seu futuro. Então, ouça o que ele tem a dizer. E a mesma coisa serve para maridos e esposas no relacionamento conjugal. Então, nós precisamos estar
sensíveis às necessidades uns dos outros. Terceira coisa que eu quero dizer para você: desacelere, e aí baseado no que eu falei lá no começo da minha pregação, desacelere e curta a paisagem. Então, no sentido figurado, façam a viagem com mais paradas. Pode ser a viagem, literalmente falando, mas se não é o seu estilo, não tem problema. Traz isso para a sua vida. Aproveite a vista, divirta-se pelo caminho, não é? A gente precisa fazer isso, aproveita a vista. Às vezes a vida passa e a gente está olhando no celular, né? A gente perde a vista, né? Já viu aquela coisa que o pessoal fala assim, né? Às vezes o grande amor da sua vida está passando diante de você e está com a cara no celular, não é? Tudo bem que às vezes você vai encontrar ele pelo celular, tá bom, tudo bem. Mas às vezes ele está passando na sua frente e você deu mancada, né? Então a família não deve ser um ambiente pesado, de pessoas ausentes, individualistas, onde cada um vive apenas pensando em conquistas pessoais, conquistar as suas coisas. Então, assim, olha, celebrem as pequenas conquistas, projetem os sonhos para o futuro, juntos. O que a gente, como família, pensa lá para frente? Então, olhem mais as paisagens da janela do que as telas dos seus celulares, amém? E a última coisa que eu quero dizer para você é: dedique sua família para a glória de Deus. Lembre-se que a sua família foi criada com o propósito de revelar a glória de Deus e de transformar positivamente a sociedade. Então, entregue a sua família nas mãos de Deus para seguir a sua vontade. E aqui eu quero dar um testemunho pessoal, que eu acho que serve para todos aqui. Nessa semana, uma breve palavra que eu dei na reunião dos pastores, daqui da BGC, eu estava dizendo a eles o seguinte, quero compartilhar com vocês aqui também. Quando eu decidi ser advogado, o meu pai ficou muito orgulhoso disso, né? O meu pai era um homem que tinha o 2º ano primário, escrevia muito mal, falava muitas palavras erradas, e ver eu e os meus irmãos, né, todos nós formados, todos com faculdade, primeiro a minha irmã, depois o meu irmão, né, professora, o meu irmão pastor, filósofo também, e aí depois eu também desejei cursar Direito. Ele ficou muito orgulhoso, muito feliz, né? E ele dizia assim, olha, ele falava assim, lá quando vivia no Nordeste, correndo atrás de bode, quem diria que agora eu tenho meus filhos todos formados, não é? Depois disso, eu um dia senti o desejo de estudar para concurso, para ser juiz do trabalho. Esse era o sonho da minha vida. E aí eu comecei a estudar para os concursos, me preparar, investir dinheiro nisso. E aí meu pai ficou muito feliz. Aí ele ficou muito orgulhoso mesmo. Imagina eu ter um filho juiz, olha, que honra, que coisa maravilhosa seria essa. Mas um dia Deus tocou no meu coração, num acampamento. E aí Deus mudou a história da minha vida. E aí eu disse para o meu pai que eu estava sentindo desejo, e eu ia mudar todo o curso da minha vida, e eu sentia de Deus que Ele estava me chamando para ser pastor. E o meu pai ficou mais orgulhoso do que das outras 2 vezes. Eu estou dizendo isso para vocês, para que a gente olhe para os nossos filhos, e dedique os nossos filhos para a glória de Deus. Eu sei que você tem sonhos para o seu filho, eu sei. Mas nada pode superar servir ao reino de Deus com a nossa vida. Eu não estou dizendo que seu filho tem que ser pastor, ele tem que ser missionário, mas bom será se ele for, não é? A igreja de Jesus Cristo vai ficar muito feliz, Deus ficará muito feliz com isso. Mas eu quero desafiar você a colocar o seu filho na mão de Deus. Se um dia o seu filho se levantar e dizer assim, eu quero viver a minha vida para servir ao reino de Deus, ajude o seu filho. Esqueça tudo e ajude o seu filho para que ele possa servir ao reino de Deus, se Deus estiver falando ao coração dele. E mesmo na profissão que um dia ele vier a exercer, se ele quiser se dedicar a servir ao reino de Deus por meio dela, abençoe a vida do seu filho. Vamos dedicar a nossa família ao Senhor. Vamos investir na nossa família para a glória de Deus. Amém? Eu quero chamar a equipe de louvor à frente e quero encerrar com o texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, que dizem, portanto, palavras de Jesus, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Vamos ficar em pé.
Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a, nesse momento, orar junto comigo. Nós vamos cantar uma canção, mas antes eu quero orar com você, pela sua família. Quero dedicar um tempo para orarmos por nossa família, para que Deus abençoe a nossa família. Talvez você está perto aí da sua família, se você quiser, nesse momento, se aproximar mais dela, para que a gente possa orar juntos por nossa família, para que Deus abençoe os nossos filhos, os nossos casamentos, o futuro, que Deus cuide de nós, que a gente possa desacelerar, que a gente possa viver o contexto de família, a alegria de ser família, sem pressa, contar os nossos dias na presença de Deus. Você viu ali a imagem que eu coloquei? Parecia um homem idoso segurando duas crianças no colo, não era isso? Que parecia a ideia de um avô. Para a gente pensar sobre isso, contar os nossos dias, parar um pouco, tirar a mão das coisas um pouco e deixar Deus dirigir. Nada é tão